Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre vizinhos barulhentos. O que tem de vizinho barulhento incomoda e muito. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que fazer? Estamos com dois convidados especiais, dois síndicos, um de Brasília, uma de Brasília, um do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Antônio Carlos De Luca, síndico profissional, síndico de sucesso, síndico 5 estrelas. Muito bom ter você aqui, amigo, novamente. Obrigado, muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui junto com vocês e esperamos fazer um bom programa. Com certeza faremos. E do Distrito Federal, a nossa capital, Guanaíra Cremonese, mesma coisa, síndica profissional, síndica de sucesso, síndica 5 estrelas, muito bom ter você novamente aqui. Satisfação, Ricardo, estar aqui novamente, agradeço, claro, mais uma vez o convite. Nós que agradecemos. Antônio, começar com você. Vamos lá. Barulho não é um problema entre vizinhos, né? Imagine. Como não? No Rio de Janeiro é. Será que em Brasília é também? Em Brasília é. De cada 10 vezes que toca seu telefone, quantas a gente tá falando de barulho entre vizinhos? Olha só, tipo assim, é uma situação bem complicada, né? Porque, tipo assim, o pessoal não entende que no condomínio, sossego é um dos pilares do condomínio. O barulho está diretamente ligado ao sossego, né? E as pessoas muitas das vezes vão morar em condomínio e elas nunca moraram em condomínio. Tem gente que não está preparada para morar para condomínio e acaba gerando estresse. Esses estresses estão dentro de um contexto que eu sempre falo e apresento, que é o contexto da boa convivência, né? Então, existem regras que cerceiam o condomínio quando você vai falar sobre barulho, boa convivência. E o que as pessoas precisam entender é que elas precisam estar atentas às regras, né? Então, existem regras dentro do condomínio que vão falar sobre o horário, que você pode fazer um pouco mais de barulho, horário que você tem que fazer menos barulho. No Rio de Janeiro, esse horário está muito cerceado junto da lei do silêncio, que lá tem que falar sobre horários e decibéis, né? Então, normalmente tem em todos os estados brasileiros, né? Individualmente, sim, né? Ou cidades individualmente, mas geralmente tem a lei do silêncio. Uma confusão que o pessoal faz lá é o seguinte, que o pessoal foca muito só na questão do horário, mas a lei do silêncio no Rio de Janeiro fala horário, mas principalmente sobre os decibéis, né? Inclusive em horário comercial. Exatamente. Então, o que acontece? Uma das dificuldades que o condomínio tem, muitas das vezes, em tentar fazer a aplicação de punições, é que para você poder falar, por exemplo, sobre decibéis, você tem que ter um critério técnico para fazer a aferição. E muito condomínio não tem, por exemplo, um decibelímetro ou alguma coisa que faça essa verificação. Então, quando você vai fazer algumas atitudes, você tem que fazer em algumas questões subjetivas, que seriam quem é que está reclamando, quantos estão reclamando, o que está acontecendo, se realmente está incomodando a massa condominial ou se só está incomodando um morador, porque aí se é um problema entre vizinhos. Já vou trazer para nossa convidada, tem que definir, né? Se é um problema entre vizinhos, e aí são duas unidades apenas, uma causadora e a outra com problema, né? Que está recebendo esse problema. E aí o síndico, ele não tem a obrigação de interferir, mas ele... eu acredito que é até interessante para ajudar, né, para tentar colaborar. E aí um outro problema que é a questão de exagerar na questão do barulho para virar uma advertência, uma multa ou qualquer coisa nesse sentido. Exatamente, Ricardo. A gente faz essa distinção. Não só em relação a barulho, né? Qualquer tipo de incômodo, mas a gente verifica, é algo que está interferindo na coletividade como um todo? Até que nível o condomínio vai atuar aqui? Vai ser como mediador? Vai ser com campanhas educativas? Vai ser com uma advertência propriamente dita? Às vezes a gente até conversa com aquele morador que está sendo denunciado, olha... Porque às vezes o morador que está fazendo barulho e está incomodando o vizinho, ele não sabe. Ele não tem essa consciência. É um sem noção. É um sem noção, ou é aquela pessoa que reside pela primeira vez num condomínio, ou é aquele condômino que simplesmente desconhece o fato do apartamento dele ter divisórias em drywall, por exemplo, que afeta bastante o isolamento acústico. Você falou uma coisa, desculpa te interromper, você já volta a falar.
não na questão do drywall, mas a questão de que o novo formato de construção dos últimos anos, você ouve um espirro, você ouve uma descarga, Sim. você ouve barulhos do dia a dia que não tem como evitar. Uhum. Imagina quando a pessoa não tem noção. Contando uma situação que aconteceu, uma reclamação que aconteceu em um dos meus clientes, a pessoa estava reclamando do vizinho que estava afinando um violão. Olha o nível de sensibilidade desse vizinho. Como é que o síndico atua nesse caso? Certamente os outros, né, os demais vizinhos, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Então, até onde o condomínio tem que ir? A gente não pode muito... Como você atuou? Como eu conversei Mediou. mesmo, conversei verbalmente, mediei exatamente e expliquei para quem estava reclamando. Disse, olha, é uma coisa muito peculiar, eu vou conversar. Agora, a gente não vai passar desse limite. Não é uma bateria, né? Não é uma bateria, a gente não vai passar desse limite porque, de repente, o vizinho não está sabendo. A gente também instrui, né, através de campanhas educativas e nas relações interpessoais do dia a dia, olha, se o vizinho está incomodando, está tendo barulho, interfona na unidade, conversa, ô vizinho, você está sabendo, olha, está me incomodando. Pessoalidade, né? Isso. Ou interfona para o porteiro faz a mediação naquele momento. Então, é assim, eu acho que exige sensibilidade do gestor para ele não exceder, né, e ao mesmo tempo aí assumir responsabilidade se o condomínio não tem, e ao mesmo tempo também não ser omisso. Antônio Carlos, ela falou de incentivar as pessoas a terem relações, né? E não simplesmente o vizinho do 42 faz muito barulho. Mas também tem alguns barulhos que são um pouco delicados, né? A gente tem recentemente ouvido muitas reclamações de barulhos sexuais, né? Sim. E aí começa primeiro porque as paredes são finas e aí, como o violão dá para ouvir, obviamente que barulhos sexuais também dão para ouvir. Outras pessoas são um pouco mais... escandalosos. Né? Isso, animados. Você já viveu alguma situação? Já. Mas o que acontece? Não era você que fazia o barulho, né? Não. Não sei, se eu fiz, o meu vizinho nunca reclamou. Ele é legal, parceiro ele. Mas tipo assim, não. Agora, ingressando, só rapidinho voltando a tocar, eu acho que o grande problema realmente, quando a gente vai falar sobre essa questão de barulho, e a gente vai falar sobre essa parte também, é sobre a questão dessa pessoalidade. Realmente, os vizinhos, eles têm que conversar mais, eles têm que chegar, ele tem que saber, falar assim, pô, vizinho, olha só, está acontecendo determinada situação. Eles sempre trazem para o síndico, só que eles esquecem que muitas das vezes o síndico é o cara do estratégico, ele está cheio de coisa para fazer, seguro para fazer, funcionário para controlar, não sei o que. Ele pode ajudar o trabalho do síndico, ele não vai ajudar, porque é uma questão que poderia partir dele, entendeu? O que ele faz? Ele fica tentando trazer o síndico para fazer a mediação e muitas das vezes ele não quer que o síndico faça a mediação, ele quer que o síndico tome o partido dele, que é pior ainda, entendeu? Então, uma dica para você, depois você vai dar a dica, mas eu já dou uma dica. Olha só, pessoal, conversem com os seus vizinhos que vocês vão ajudar bastante na gestão. Falando sobre esse tipo de barulho, que é um barulho, né, assim, complicado, hein? Aplicando advertência, você já aplicou a advertência? Já sim. Já dei a advertência. Mas, tipo assim, falando sobre esse barulho, é um barulho que, tipo assim, é complicado, porém interessante. Mas o que acontece? O pessoal precisa entender que existe esse contexto de comunidade, onde você vai morar no condomínio. E dentro da comunidade existe uma coisa que é subjetiva, mas está implícita em cima de todo mundo, que são valores, né? O que acontece com esse tipo de ruído é que ele mexe com algumas pessoas dentro dos valores que elas têm. Entendeu? E essa é uma situação delicada realmente para o síndico resolver. O que ele tem que fazer? Ele tem que chamar as pessoas e explicar que, tipo assim, olha só, o que você está fazendo é legal, é saudável, inclusive, vou até incentivar, mas precisa de controle. Precisa de controle, porque isso vai causar um impacto nos seus vizinhos que não é só audível. O impacto que ele vai sentir que vai dentro dos valores dele. Vai assim, nossa, que absurdo, essas pessoas fazendo determinada coisa nessa altura. Então você já não juntou duas coisas, não é só mais o barulho, é algo moral que está embutido. Mas tem que tomar muito cuidado com a abordagem. A forma como você vai abordar é que tem que ser... pode gerar um constrangimento. Exatamente. E tem assim, vamos um pouco mais longe, né? Tem pessoas que são exibicionistas, né? Sim. Então eu vivi no condomínio onde eu morei, que o meu vizinho de cima era criança. Os vizinhos de cima eram exibicionistas e gostavam de gritar. O porteiro ouvia, morava no 9º, ele morava no 10º, e os porteiros de baixo, eu lembro que ele imitava o Tarzan.
É verdade. Então, assim, Nossa. eles gostavam de... E na época eu não me lembro como que foi, como que o síndico fez, porque eu era criança e não era ainda antenado nesse assunto. Mas tem que tomar muito cuidado com a sensibilidade de se você for falar algo sobre esse assunto, como falar, né? Para também não virar um problema para você, síndico, e até de processo, de constrangimento, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. A primeira avaliação é qual o perfil desse morador que vai participar dessa conversa. Tem perfil de morador que não aceita conversa verbal. Não aceita. Então, a gente também tem que ter... Olha a importância de conhecer a comunidade. Você saber como você vai abordar para não surtir esse efeito inesperado, né? A gente quer resolver de uma forma bacana, sem advertência, sem maiores problemas e acaba entrando num problema maior, que é colocando o condomínio numa condição, de repente, de ser judicializado. Você falou uma coisa muito legal. A gente conhecer a comunidade, né? E ter a sensibilidade de tratar pessoas de maneira diferente. E aí não é que você está dando um trato... diferenciado. Eu vou tratar ele porque ele é meu amigo, eu não vou aplicar multa, e ele eu vou aplicar multa porque não é meu amigo. Não, é você entender o perfil e a comunicação mais eficaz para chegar em certas pessoas. Não é desigualdade, você entender que a gente trata iguais de forma igual e desigual de forma desigual. A gente precisa ter essa assertividade, como você citou. É legal isso que ela trouxe. Sim, né? E cada vez você vê cada vez mais a importância de ser um síndico preparado para lidar com essas questões. O mercado ele não pode estar aberto para pessoas que não vão ter esse preparo, essa falta de sensibilidade. Como foi explicado aqui, se a pessoa às vezes não entende qual é o perfil ou contexto de uma situação dessa que a gente está falando, de uma pessoa exibicionista, pode haver um constrangimento e o condomínio tem que responder na justiça. Então, se você não tem uma pessoa ali na gestão preparada para fazer isso, entendeu? O resultado para o condomínio sempre vai ser ruim. Ou você pode tomar uma surra, né? Essa semana passada, não sei nem qual foi o motivo, mas mostrou um síndico que tomou um soco e foi parar, acho que na UTI. Foi em Brasília. Foi em Brasília? Numa academia de ginástica. Isso, e foi por causa do barulho. Foi por causa do ruído, da pancada no saco de luta. De luta. Não tinha visto, eu vi só a cena. Foi, seríssima a situação. E acho que ele foi parar no hospital, na Foi, UTI, fez cirurgia assim. e tudo. Foi bem preocupante. Então, a sensibilidade é muito importante. A gente falou aqui de mediação, né? E mediação como síndico, como mediador, e não uma mediação profissional, né? Não foi esse exemplo que você trouxe, mas também é uma possibilidade de uma mediação profissional, trazer um profissional de fora. Temos a questão de advertência, de multa, e aí eu queria entrar um pouco também na questão de comunicação preventiva. Você falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria, assim, que a gente desse dicas para as pessoas que estão nos assistindo de como eles serem assertivos nos condomínios deles, para agirem nos casos de quando ocorrerem esses casos e para evitarem que ocorram. Tá gostando do programa? Eles vão responder isso no segundo bloco. Se preparem que é no segundo bloco. E você terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!